Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar falando aí sobre a industrialização do Brasil, tá? E o professor traz algo bastante sugestivo aí para vocês, que é o que você deve saber sobre a indústria no Brasil, beleza? Então, veja só, nós já falamos de todo o histórico da industrialização brasileira, né? Nós já falamos como ela se desenvolveu, que se desenvolveu de maneira tardia, beleza? E, logicamente, hoje nós iremos destacar aí alguns pontos aí importantes da atualidade do Parque Industrial Brasileiro por região. Então, interessante já começar a falar para vocês que o Brasil hoje em dia, ele se destaca aí no cenário mundial, é, com uma indústria de ponta, principalmente no setor aeronáutico, no setor bélico. Para quem não lembra o que é setor bélico, é o setor de armas, beleza? E de componentes eletroeletrônicos, tá bom? Então o Brasil vem se destacando aí no cenário nacional e no cenário mundial com esses parques industriais aí. Mas lembrando que quando nós falamos de industrialização, certo? Nós estamos falando também de categoria de indústria, tá? Então nós não podemos esquecer do setor primário da nossa economia, que está diretamente relacionado aí ao extrativismo, ou seja, a indústria de extração. Então, quando nós falamos em indústria, nós pensamos em grandes parques industriais, né, tecnológicos, etc, por aí vai. Mas nós temos que lembrar que há indústrias um pouco mais simples, que estão diretamente relacionados aí ao setor extrativista. Lembrando que esse setor extrativista é muito importante para manter, né, a indústria de transformação, tá bom? Que são esses grandes parques industriais que precisam da matéria-prima aí, logicamente, para desenvolver aí e dar forma aos seus produtos, tá bom? Diante disso, logicamente, nós vamos também citar aí o parque industrial de cada região aí do nosso país, tá bom? Então, olha só, tá? Se faz necessário, logicamente, nós retomarmos alguns assuntos, né? Como, por exemplo, um pequeno histórico da industrialização aí do nosso país, lembrarmos que o processo de industrialização no nosso país ocorreu 100 anos após a Revolução Industrial, lá na Inglaterra, que foi aquela primeira Revolução Industrial, que nós já conversamos sobre elas, na segunda metade do século XVIII, beleza? Então veja o atraso do Brasil em relação à primeira Revolução Industrial, que é um atraso aí aproximadamente de 100 anos, tá? Nós não podemos esquecer o que impulsionou a industrialização brasileira, tá? Foram os recursos da cafeicultura, beleza? E, logicamente, a, a chegada da ferrovia, a chegada dos imigrantes, que logicamente impulsionou efetivamente aí o nosso parque industrial. E nós não podemos esquecer de um setor, ou melhor falando, de um fator bastante relevante aí, que é a quebra da Bolsa de 1929, ou seja, a famosa crise de 1929, que também serviu para, digamos assim, alavancar o nosso parque industrial, beleza? Então, o nosso modelo de industrialização, certo? Está diretamente relacionado ao que é a substituição de importações. Lembre-se que lá em 1929 ninguém exportava mais nada e ninguém importava mais nada. Então, o Brasil teve que se virar, digamos assim, nos 30, para, logicamente, suprir aí a demanda da população brasileira em decorrência aí aos produtos industrializados. Quando nós falamos em industrialização brasileira, certo? Nós temos que lembrar da distribuição espacial da indústria. Então nós vamos ver que a região sudeste, como apresenta aqui o mapa, beleza? E a região sul do nosso país, como fica bastante claro aqui, polariza os maiores parques industriais do nosso país aí, propriamente dito. E, logicamente, tem outros parques industriais
pelo o nosso país afora, mas contudo esses outros parques industriais aí, tá? Ou as outras indústrias, né, são em menor número, beleza? Então a polarização está aqui na região sudeste, na região sul do nosso país. Esta região, lembrando, é chamada pelo geógrafo Milton Santos de região concentrada, ou seja, a região mais rica aí do nosso país, que está diretamente envolvida na terceira revolução industrial e hoje nós podemos falar na revolução 4.0 também, beleza? Aí nós temos, né, o parque industrial aí da região sul, beleza? Então nós vamos ver que, né, o parque industrial aí da região sul do Brasil é um parque bastante diversificado, tá? Que opera desde a indústria naval, siderúrgica, indústria de cimento, a indústria moveleira, a indústria de papel, né, a indústria alimentícia, beleza? Nós temos, né, aqui na região sul do nosso país, beleza, importantes aí usinas hidrelétricas, então são fornecedoras também, né, de energia elétrica, e nós também temos, né, aí um grande polo tecnológico, beleza, diretamente relacionado aqui a Santa Catarina, localizado na capital de Santa Catarina aí, Florianópolis. Então notem que o nosso parque industrial aqui é bastante diversificado, beleza? Aí nós temos, né, a industrialização da região Nordeste, né? Então a região Nordeste ela vai ser envolvida, né, em, em uma industrialização aí a partir da década de 90, beleza? Então, nesta década de 90 aí, a indústria que vai se destacar ou começar a se destacar aí na região Nordeste vai ser a indústria têxtil e também a indústria alimentícia, beleza? Lembra que a indústria têxtil foi uma das principais indústrias lá da primeira revolução industrial da segunda metade do século XVIII. E aí vem, né, em 1990, o Nordeste aí já se destacando nesse tipo de indústria, beleza? Me faz pensar, logicamente, né, o tamanho do atraso em relação à primeira revolução industrial. E hoje, logicamente, né, se destacam as autopeças, produtos petroquímicos, software, né, componentes eletrônicos, roupas e calçados, tá? Nesta região aqui do Nordeste do nosso país. A região norte do nosso país, deixei um vídeo bastante interessante sobre o histórico da construção da Zona Franca de Manaus e por onde, né, essa Zona Franca de Manaus está se estendendo na região norte do nosso país, beleza? O que é uma Zona Franca, né? Nós não podemos esquecer que zona, né, está diretamente relacionado ao modelo de regionalização, tá bom? E franca, logicamente, que possui ali, né, ou digamos assim, as taxas de impostos menores do que em outras regiões. Então, por isso, Zona Franca, com logicamente o objetivo de atrair um parque industrial para esta região aí e também conseguir desenvolver esta região propriamente dita. Então, se destacam, né, nessa Zona Franca de Manaus aí a indústria mecânica, né, de material de transporte e de eletrônicos, tá? Principalmente, né, a indústria aí automobilística, né, está diretamente relacionada à Zona Franca de Manaus, principalmente ali a Honda, né, a fábrica de motos, né, e peças de motos, etc. Aí é um exemplo que o professor está dando para vocês, beleza? Está localizado aí na Zona Franca de Manaus. Aí nós temos, o Pará, beleza? Na região norte, logicamente, que possui uma grande concentração de indústria extrativa mineral. Lembra que o professor falou que, né, nós não poderíamos deixar de fora, certo? O setor primário da economia, que é a indústria de extração. Então, estou citando aqui, tá? Extrativismo mineral é bastante, logicamente, explorado nesta região e se destacam-se também as siderurgias, as metalúrgicas, né?
e o processamento de bauxita, beleza? Então, aí a região norte do nosso país aí vem com um pequeno parque industrial, como vocês podem observar, está voltando no mapa e observando ali o mapa, beleza? Mas contudo, um parque industrial que vem se desenvolvendo aí ao longo do tempo. Vejam o vídeo que o professor deixou ali no Classroom para vocês, que é muito interessante sobre a Zona Franca de Manaus. Aí nós temos a região centro-oeste do nosso país, tá? Que tem uma pequena participação no cenário industrial nacional, mas, contudo, nós não podemos esquecer da agroindústria, né? Que, logicamente, é bastante forte aí na região centro-oeste do nosso país. Mas, contudo, as maiores concentrações industriais estão em Brasília, Campo Grande, Goiânia e Corumbá, onde encontramos indústrias ligadas à produção de cimento, alimento, produtos químicos, tecidos e de processamento de carne e couro, beleza? O maciço do Urucum é forte presença da indústria extrativa mineral, ou seja, aí a região centro-oeste também se destacando aí, né, dentro do setor primário da economia, mas contudo, né, com uma pequena participação no cenário industrial, diretamente relacionado aí à indústria de transformação, tá bom? Então aqui nós temos as localizações, né, do parque industrial. Então, indústria segundo grau, né, de inovação. Então, segundo este mapa aí, nós podemos observar, né, que as principais inovações estão ocorrendo, olha só, na região sudeste e sul do nosso país, beleza? São os maiores investimentos. O segundo mapa nos traz aí a especialização em produtos padronizados, né? Padrãozinho. Então aqui vem se destacando também, olha só, a Zona Franca de Manaus, que está sofrendo, né, uma pequena expansão, a região centro-oeste do nosso país, mas chama atenção de novo para vocês que o núcleo central está aqui na região concentrada, né, segundo Milton Santos, dessas indústrias especializadas em produtos padronizados. E daí as demais empresas, né, se destacam por quase todo o território aí brasileiro. Mas, novamente, olha só a concentração industrial, certo? O polo, né, industrial do nosso país, novamente se destacando na região sul e sudeste do nosso país. Lembrando, logicamente, que outras áreas, né, vão começar a entrar em destaque aí nos próximos anos, em decorrência daquele assunto que o professor já tratou com vocês, que foi sobre a desconcentração industrial que está ocorrendo. Aí o professor deixa aí uma perguntinha para vocês, tá? Lá da FUVEST São Paulo, que diz o seguinte, olha só, a política industrial do atual governo brasileiro visa, beleza? Então, o que essa política industrial aqui está visando, né? Está prometendo, está projetando para o futuro, digamos assim, proteger as indústrias tradicionais de baixa tecnologia para garantir o atual nível de emprego industrial, proteger a indústria nacional contra a competição desleal de empresas estrangeiras mais eficientes. Isso daqui significa o protecionismo, né, que alguns países adotam, tá? Uma melhor distribuição geográfica do parque industrial, que atualmente se concentra no sudeste, né? Vimos as regiões que se concentra aí o parque industrial, amparar os setores industriais de alta tecnologia, garantindo-lhes reservas de mercado e apoio tecnológico, desenvolver maior eficiência produtiva e competitividade das empresas, estimulando cartéis e monopólios. Então, logicamente, diante disso, nós vamos ver que a resposta correta seria a letra E, desenvolver maior eficiência produtiva e competitividade das empresas, desestimulando cartéis e monopólio. Beleza? Quando se tem o monopólio de um produto, logicamente esse produto se torna caro. Não esqueçam disso, tá? Então, se tiver alguma dúvida aí, anotem para nós retirarmos nas próximas lives aí, e nós também terminaremos, né, de discutir outras questões, beleza? Então,
deixo uma questãozinha, desafio aí para vocês, tá? Essas duas questões aí, por isso que é importante, né, ver o vídeo, beleza? Responda essa questão aí da Unicamp para o professor no caderno bonitinho, que a próxima aula o professor vai estar retomando aí com esse conteúdo na live ao vivo.